Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que venceu o Platense na estreia de Fernando Diniz. O Timão dominou o segundo tempo com ótima atuação de Rodrigo Garro e gols de Kaique e Yuri Alberto. E larga bem na Libertadores. E também vamos ver aí a informação de que Corinthians está monitorando a situação de Everton Cebolinha do Flamengo. Vamos acompanhar. Vamos acabar com a ansiedade de Ronaldo Giovanelli. Chegou a hora de revisarmos a vitória do Corinthians. 2-0 lá na Argentina para cima do Platense. Teve defesaça do Hugo Souza. Teve muita coisa legal e o Diniz na estreia venceu e já deixou a Fiel enlouquecida. A Libertadores é um sonho para todo torcedor corintiano. É um clube que tem quase 120 anos de história e tem só uma Copa Libertadores. Então a gente vai fazer tudo possível. A primeira coisa é acreditar muito nesse sonho. O time tem qualidade, tem condição de sonhar com essa conquista. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Acreditar, sonhar e acreditar que é possível. E lutar por isso. Quase 2 meses depois, o Corinthians deu fim a um jejum que durava 9 partidas sem vencer. Garro bem, Yuri Alberto voltando a marcar e o jovem Kaique como o melhor do jogo. Logo na hora certa, antes de um clássico pra lá de importante no final de semana, o primeiro de Diniz como técnico do Corinthians. O que esperar do derby contra o Palmeiras? É o maior clássico pro Corinthians, a gente sabe que é um jogo extremamente tradicional e o Palmeiras vive um momento muito bom. Está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como a final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. E hoje começar vencendo, eu acho que traz uma confiança muito grande para a nossa equipe, uma confiança muito grande para o nosso treinador que acabou de chegar também, e isso deixa com que o nosso ambiente fique melhor para trabalhar. Ronaldo Giovanelli, o cenário perfeito aconteceu, vitória fora de casa, 2 gols, a defesa não foi vazada, voltando a vencer. O Corinthians precisava disso, quebrar aquela fase ruim e já na estreia do Diniz, pelo menos o ânimo, a disposição que você pediu tanto aqui, já foi tudo diferente. E ele consegue também ali na parada para ir da atração, ele consegue mostrar o que ele quer desse time, né? Porque o primeiro tempo do Corinthians o comecinho foi ridículo. Lembrou muito que o Dorival colocou nesse time, a nhaca desse time. E ele teve que fazer o quê? Ele não teve que ficar falando, vamos lá vencer, vamos correr, vamos... Não, ele posicionou o time. Agrupou a equipe, todo mundo correu ali igual. Eu acho que essa foi a grande diferença que ele conseguiu colocar e potencializar esse menino Kaique no segundo tempo, porque ele poderia ter saído. Só que ele fez uma função que agradou o treinador e o treinador continuou com o menino que faz o gol. Agora sim, você potencializar a sua equipe, você posicionar e direcionar o momento de você dar chutão e colocar tudo em campo, o que foi treinado em pouco tempo, o Diniz está de parabéns, porque ele virou a chavinha. Todo mundo fala aqui, vamos virar a chave do campeonato. O Diniz virou a chave do time. Fez o time ser competitivo, correr, um cobrando o outro. A gente viu ali o Hugo fazendo defesas espetaculares, por isso que teve o placar em branco pro lado do Corinthians. Agora, contra o Corinthians, porque o Corinthians poderia ter tomado o gol, o Hugo fez 2 grandes defesas. Agora, mudou a cara do time. E é o time que o torcedor quer ver. Porque para você ser um time vencedor, você tem que correr atrás. Você tem que estar unido. Pintou campeão agora. Não, você tem que... O Corinthians não pode ser assim. Não quer dizer que você vai vencer todos os jogos dessa forma. Não quer dizer que você vai ganhar sem perder. A verdade é que você tem que lutar para isso. E o Diniz colocou isso no grupo do Corinthians. Tá de parabéns quem escolheu. Parabéns ao Marcelo Paz, que escolheu o Diniz, porque foi uma mudança... assim, radical no que era o Corinthians. Era um time morto e agora o Corinthians está vivo na competição. Eu sempre digo uma coisa, a tabela da Libertadores vem pronta. Você tem que enfrentar os adversários. O Platense até começou bem e o Corinthians foi lá e abriu o placar e depois fez o segundo gol. Edu, o que eu acho importante também é o Yuri Alberto voltar a estar lá presente, a ser o cara que define. O Kaique também. E o Ciso, o dentista, acompanhou o Yuri até a Argentina, deu certo, viu? Fez bem pra ele. E o Kaique, um jovem que precisa de confiança, pode ter mais oportunidades. O Guinegão, que seria um jogador que poderia ser utilizado, está fora de combate. Então, tem boas notícias, mas é cedo ainda, claro, para avaliar. Eu tô vendo o Ronaldão aqui, pintou o campeão, mas assim... pintou mesmo, tem que ficar com medo. E o Yuri Alberto é essencial para o Corinthians. Concordo. Ele é essencial, ele é um cara que briga, um cara que luta, é a cara do Corinthians. E aí, quando você joga do lado do Yuri Alberto, você pega o Kaique,
É o Kaique que tem aquele lado que tem profundidade. O cara é rápido. Por outro lado, já o Bidon já fica mais posicionado, já vai cair um pouquinho pro meio. Eu acho que isso foi o segredo do Diniz, de deixar um lado mais posicionado, um lado que cadencia mais o jogo, e por outro lado tem profundidade, tem rapidez, tem um drible também e tem finalização. Então acho que o Diniz chegou agora, está conhecendo. É claro que não mudou da água pro vinho, assim. O jogo do Corinthians mudou a atitude. A atitude sim, você vê intensidade. A intensidade. Ontem o Corinthians marcou, correu, e isso sim é o Corinthians. Agora a gente sabe que ainda precisa muita coisa ainda para tentar brigar pelo título da Libertadores. Se sim, uma outra boa notícia é que se o Corinthians quiser ter um jogo bem equilibrado entre a defesa, meio-campo e ataque, ele precisa do Garro. Ainda mais que não tem o Memphis Depay hoje, e o Garro já se apresentou mais, participando principalmente do gol do Yuri Alberto, sendo um jogador que muito se pedia e ele não aparecia. E fora isso, talvez o grande teste para o Diniz será o clássico de domingo. Exatamente, aí já é um adversário com muito mais qualidade do que o Platense, né? O Corinthians sofreu Libertadores dessa maneira. Sofre, mas o importante é ganhar. E assim, eu quando comecei a assistir o jogo, Renato, eu falei assim, poxa, o Diniz já tirou a braçadeira de capitão do Gustavo Henrique e deu pro Garro. Falei, isso pode gerar o quê? Um atrito ali, uma ciumeira no time. Mas depois, analisando o Garro jogando, o Diniz jogou toda a responsabilidade pro Garro, deu toda a moral pro Garro. E provavelmente ele conversou com o time, porque ele é um grande psicólogo, ele sabe conversar com os caras. Então, esse é o diferencial do Diniz. Ele falou assim, Garro, você precisa ser o cara que comanda o nosso time. A qualidade você não perdeu, você só precisa querer de novo. Já atacou a braçadeira de capitão e aí nós vimos aí o Garro comandando o time do Corinthians. Então, isso é o papel do Diniz. Às vezes todo mundo estava esperando uma mudança tática brusca. Ele não fez aquela maneira dele de jogar. Ele simplesmente, na postura, na moral, dando para os caras já mudaram o comprometimento ali dentro de campo e ganharam o jogo em meio a tantas dificuldades que o Corinthians enfrentou no jogo. E para exemplificar tudo que você disse agora, vamos ouvir o Diniz na parada técnica do jogo da Libertadores. Você. Princípio. Tem que jogar dentro. Não é pra ficar assim, ó. Vocês estão um distante do outro. E onde vocês estiverem, a gente joga e joga o jogo. Não fica com vocês. Se ficar todo mundo na posição, vai ficar encaixando, só ficar perdendo a bola. Lembra que a gente fez o treino? Pode fazer. A bola que vem aqui, a única bola aqui. E outra coisa, não pega a bola reta. Vai pra lá e vem pra cá e vai pras costas. Tá vindo pegar a bola só reta. Entendeu? Então vocês joguem mais perto um do outro, se errar. Então você vai ficar dando a bola pra cara sozinho. Ei, e você não fica pegando a bola de longe, não tem ninguém te marcando, não dá a bola. Vai pro cara, agride o cara, depois você passa. Se tiver ruim, você dá pulo. Aldão, todo mundo prestando atenção no chefe e querendo mostrar serviço pro Diniz. É isso, do cara saber o que tá vendo, passar pro jogador que ele viu do lado de fora. Há pouco tempo de jogo, foi pouco tempo de jogo, mas ele distribuiu bem a equipe, mandou agrupar, falou, opa, o que vocês estão fazendo? O erro é tomar essa bola nas costas. Diferentemente do Cuca, né? Tipo assim, ele transmitiu o quê? Gente, é possível ganhar. Não é impossível perder. Ele poderia falar isso aí, é possível ganhar desse time, mas desta forma. E assim que tem que ser, posicionando a equipe. Porque e ele gosta de jogar bem agrupado, né, Ronaldo? Isso. O estilo do Diniz é isso aí. Quanto mais jogadores estiverem perto da bola, mais opções você vai ter para tocar a bola. E você viu que estava tentando dispersar ali o Gabrielzinho, ele falou, volta aqui, bebedo. Já chamou, vem aqui, O Diniz é alta voltagem, eu gosto disso, me identifico nesse aspecto. Seguinte, quero saber a sua opinião, Ronaldo Giovanelli, sobre a expulsão do jogador Saborido do Platense. Agora eu quero Porque ver. Ontem você falou sobre o Plata, analisou bem o jogo do Flamengo, não é? Contra o Cusco. E agora, qual é a sua opinião sobre este cartão vermelho? Como que o Bandeira e o juiz deixou o VAR expulsar o cara? É isso que eu fico me perguntando aqui. Porque era na hora. Era expulsão na hora, Xixi. Esse Esse negócio do pé. Ontem vocês estavam com o negócio do pé, que o pé vai, bate, o pé vai. Tá falando do Plata. Aí pode dar uma facada, depois que o cara chutou a bola, pode dar um golpe. Não pode. Depois que o cara chutou a bola, ele tem que recuar o pé. Você falou que o Plata não era pra ser expulso, é a mesma coisa. Do outro lado tem profissional lá que pode se machucar do jeito que aí. Você acha, então, que o lance do Plata é diferente desse? Do Plata? É. Diferente? É. Só que eu nem lembro. Agora eu lembro. Então a gente vai lembrar o que você disse ontem. Então lembra aí, deixa eu ver. Era a opinião de vocês. Era lance para cartão vermelho? Você que vamos ver que você é o... Pra mim, eu não daria o vermelho. Não daria porque a bola tá ali, tá junto. Ele pisa na bola, pisa no pé, pisa tudo. E ali é o lance. A bola, o pé dele não escorrega, não vai. Pra mim, ele pia lá. A imagem é... Olha lá. Ele vai dar aquela mastigadinha do jacarezinho pro cara ver. Pra mim, O jogador é o Colito. Não daria, não. Não daria. Vermelho não daria aí.
Ronaldão, manifeste isso aí. Esses caras estão tudo loucos de sair. Deixa eu falar pra vocês. Vocês estão vendo o lance conforme a camisa. Não façam isso, meus amiguinhos. Não sejam clubistas. Isso é nada. Isso aí não foi nada. Cara. Deixa eu ver o lance de novo. Mostra lá pra você ver. Eu quero ver o lance. Tira a camisa do Corinthians, Você irmão. quer ver o lance do Plata ou o lance de ontem? Quero ver o lance do Biduzinho. Cadê? Deixa eu ver o lance do Biduzinho. Você quer, pô, igualzinho o lance, irmão. Cadê a produção? Maldita produção. Foi pegar... Eu falando Do ontem. Plata foi pra mim. Do Plata foi mais, nós já vimos. Foi mais forte Primeiro do que. do Plata. Nós já vimos. Deixa eu ver. Foi nada. Ai, meu Deus. Foi nada. Agora, vamos ver. Dois corpos ocupam o mesmo espaço. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Pera aí. De longe assim já dá pra ver, né? De longe assim já me complicou. Ó. Agora. Olha Que só. é isso? Expulsão na hora. Olha lá. Tá, mas por que o do Não, mas sabe Plata por não quê? é pra expulsão e esse é? Porque o que eu vi foi que a bola estava ali. Não gagueja. Gagueja o quê, irmão? A bola estava no mesmo ângulo dos dois. Aí, a bola, ele já tinha tocado a bola. E o Jacaré? E o Jacaré veio depois. Jacaré. O do Plata, pra mim, eles chegaram juntos. Chegaram juntos na bola. E aí, olha lá, a bola já tá saindo. Não ó. chegou junto? Dá uma olhada, olha lá. Não, a bola já tinha saído. Que isso. E o do Plata, eles estavam com a bola. Tava mastigando a bola, o pé, tudo junto. Tira a camisa do Corinthians de baixo aí, irmão. Seja A bola do profissional. Plata também já tinha saído. Já tinha saído a bola? Ronaldo, ficou feio, Então por que hein? eu falei que do Flamengo não era possível? Por isso Sei aquela lá. expressão tão antiga, nada como um dia após o outro. Essa produção E eu não tem até o que fazer, acrescentaria nada como um jogo após Após o outro. Falando em jogos, final de semana, daqueles, eu quero ver desgrudada da televisão. Olha ela aí de volta, plena, a Série A e a 11ª rodada. O sabadão tá recheado, hein? Começa desse jeito, viu, Cicinho? Vitória e São Paulo, já pega essa aí. É o melhor horário pra se jogar, é sábado às 4h30 da tarde. 4h30, lá no Barradão, Salvador é ainda, quente, Cicinho. né? Em Salvador, Tranquilo. 4h30? Então, no mesmo horário, o Remo vai receber o Vasco de Renato Gaúcho, que nem viajou para a Sul-Americana, que ficou treinando o time, não é? Aconteceu isso. Teremos às 18h30 no Maião, o vitaminado outra vez Mirassol. Bem na Libertadores, ganhou do Lanús, mas na Série A é o lanterna e precisa bater o Bahia. Olha, na sequência, o Santos recebe na Vila o Atlético Mineiro. 3 pontos pro Santos. Eu vou lá ver E esse às jogo. 8h30 da noite. Inter e Grêmio, Grenal 452. Aí pro domingão, 11 da manhã. Alguém falou desse horário? Cadê o horário das 11 da manhã? fazia tempo. Apareceu por aqui. Atlético Paranaense, Chapecoense, duelo do sul do país. Teremos também às 4 da tarde no Newton Santos, o Botafogo recebendo Coritiba. Às 18 horas foi transferido esse clássico, era para ser no sábado, mas acabou acontecendo Caiu no na pressão do domingo. Flamengo. Fluminense e Flamengo. Esse é um jogo de alta qualidade, hein? Na sequência, às 18h30, mostra aí a duplinha. Mostra a duplinha. A duplinha. Aqui, ó, no cangote aqui, ó. É capitão com capitão, Corinthians e Palmeiras. Corinthians agora do Diniz e Palmeiras esperando por Abel Ferreira. sem treinador. E para finalizar a rodada, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino no Mineirão. E eu quero falar sem perder. Qual é a novidade, hein, Bruno Andrade, que já está na nossa thumb? Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz, mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2-3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação,
o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians. E aí são duas opções em cima da mesa. O Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação, especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro ou clube de fora que seja não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan, se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora. Mas há também pessoas do próprio staff que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa para mim é clara, se o Cebolinha chegar de fato até o meio do ano sem acordo com ninguém, não é só o Corinthians que vai para cima. Hoje a nossa informação envolve o Corinthians, mas tendo em vista a qualidade, jogador que pode assinar pré-contrato, não me surpreenderia de nos próximos meses a gente falar aqui de mais X, Y, Z clubes do Brasil interessados na contratação do Cebolinha, que para ele tá aberto, viu? Entre Europa, Médio Oriente, futebol brasileiro, ele vai esperar a melhor proposta para decidir o futuro. O Mozart Martins está perguntando se o Grêmio não pode entrar na parada, porque os torcedores do Grêmio adoram Cebolinha também, né? Faz total sentido. É. Assim, dentro do Corinthians, quando a gente fala sobre esse nome, Everton Cebolinha e tal, é uma cautela muito grande. Até assim, é quase que algo do tipo assim, não queremos falar muito sobre o tema para não gerar uma empolgação. Então, assim, até o meu sentimento também foi muito esse. Que, assim, é um jogador que tem total, assim, aprovação de todo mundo dentro do clube. É um jogador que mudaria um pouco, assim, até na questão da experiência desses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians. Tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar. Jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então, assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor. Porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então assim, o Corinthians tem muito essa preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. Posso dar carta, Bruno Andrade? Eu tenho informação importante aqui, hein? Do comunicado. Daquele aqui, lá? O que Tá. Do estádio do Palmeiras, hein? Eu acho comunicado que é prioridade, importante. né? Tá, então depois vocês completaram do Cebolinha? Já Tem acabou, mais alguma coisa? Não, tá? acabou. Não, vai lá, bora falar. Uma alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui. Esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. E eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem.
E quando precisou, o Hugo também fez 2 boas defesas. E na parte tática, a gente acabou trabalhando um pouquinho também. Mas eu não quis que eles confundissem a cabeça dos jogadores e deixei eles à vontade para fazer aquilo que eles tivessem mais conforto no jogo. Eu acho que foi muito bem. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dá para perceber, jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. O mais importante que você falou da torcida é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Na tela os números do Yuri Alberto, o cara da equipe, hein? A gente pode discutir, mas os números mostram que sim, hein? O primeiro no ranking, então, de gols, de finalizações no alvo, de ações na área rival, também dribles tentados, foram 5, hein? Duelos aéreos vencidos, 2. Eles são testemunhas oculares da história, hein? Ou pelo menos a estreia do Fernando Diniz no Corinthians, lá na Argentina. Lili Nascimento e Paulo Calçade. Dupla, bom dia aí pra vocês. As primeiras avaliações, então, do novo Corinthians. Lili. Fala, Bruno, beijo pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Bom dia também ao Calçade, né? Estamos aqui bem cedinho, em frente ao hotel do Corinthians. Daqui a pouquinho a delegação deixa Buenos Aires e vai para o Brasil. Então, neste Sport Center, vamos mostrar eles saindo. E é claro que, né, o Calçade vai fazer análise aqui dessa estreia do Corinthians sob o comando do Diniz. 2 dias de treinamento, será que deu pra perceber alguma coisa? Mas eu só queria fazer um destaque, tá? Primeiro, Diniz, inimigo da derrota na Libertadores. São 15 jogos sem perder pela Libertadores. E o Yuri Alberto, quando ele tá mal de saúde, ele faz gol. Porque na final lá da Supercopa, vômito e diarreia, fez gol. Ontem, procedimento na boca, fez gol. Já fez gol também com a costela recém-recuperada que estava quebrada. Ou seja, o torcedor já sabe, quando ele não tá bem, vai sair algum gol. Calçade, bom dia. O que falar desse Corinthians do Diniz, que recém chegou? Bom, Lili, Donk, Jailson, todos nós, né? Bruno Vicari. E para a torcida corintiana é um dia ensolarado, como aqui, né? Porque as coisas realmente mudaram. Não é que mudaram, já está tudo definido. Porque o Corinthians precisava de um resultado para estancar a série ruim. E com um novo treinador, começar perdendo. Um empate seria aceitável, mas a vitória não existe nada melhor do que isso. Contra uma equipe que tecnicamente tem muitas deficiências, mas se vacilar, você perde. Né? Porque é a pior fase do Corinthians nos últimos meses e a pior fase do Platense também. Mas isso não é problema do Corinthians. O Corinthians, o que a gente viu foi uma primeira abordagem do Diniz, sem treinamentos para poder alcançar um outro momento, mas com observações, conversas e ajustes. E é o que ele poderia fazer. Um ajuste. É o André como segundo volante, camisa 8, como disse o Diniz na coletiva. Eu entendo que disse o Diniz, que ele vai ter uma carreira brilhante jogando camisa 8, que é o segundo volante. E foi a posição ao lado do Ranieri, mas um jogador que pode sair um pouquinho mais. Esse pode crescer muito com o Diniz. Bidon pode crescer também bastante. Aí a gente vai chegar no Garro. O Garro teve um primeiro tempo muito difícil, um primeiro tempo em que ele recebeu o jogo, a bola de costas para a marcação. E aí a marcação chegou junto, um jogo mais físico na primeira etapa, e ele perdeu quase todas, porque ele não conseguia sustentar a bola. Segundo tempo, o Galo começa a receber bolas de frente, num espaço mais favorável para ele. 2 passes para gol. Então mudou o jogo dele também. E a escolha do Kaique. Aí é pessoal, é algo que ele falou, eu preciso de um escape, eu preciso de velocidade, e ele não tinha para onde correr, mas ele bancou o moleque, e aí Lili, o moleque tinha jogado pouco, né? Em outros momentos do Corinthians, e o menino fez o primeiro gol, um gol bem bonito até, e ousado, então tem sim, a cara do Diniz essa vitória, na recuperação de um time que precisa desse impacto. Até porque domingo já tem derby, então a gente volta ao longo desse Sport Center para falar. E daqui a pouquinho os jogadores começam a passar aqui também. Então, Bruno, é só acionar a gente aqui em Buenos Aires. Tá bom, Lili, combinado. Você já volta, então, tá? Com o Paulo Calçade para a gente discutir bastante de Corinthians e também da estreia do Fernando Diniz. Aí é grupo. O Corinthians tem acompanhado de perto a situação de Everton Cebolinha.
e já trata o jogador como uma possibilidade de mercado para os próximos meses. O interesse não é recente e vem desde a época de Dorival Júnior, sendo mantido agora dentro do departamento de futebol. A avaliação interna é positiva em diferentes aspectos, além da qualidade técnica e do encaixe tático. O clube entende que a situação contratual pode abrir uma oportunidade estratégica no mercado. Por isso, o nome segue sendo monitorado com atenção, ainda que não seja tratado como prioridade neste momento. Ainda assim, a diretoria rubro-negra não pretende facilitar uma saída imediata e trabalha com a ideia de manter o jogador até o fim do vínculo. Atualmente no Flamengo, Cebolinha vive um cenário diferente em relação ao início da temporada. O atacante perdeu espaço e não tem a mesma minutagem de antes, o que contribuiu para o movimento de observação do Corinthians. Outro ponto fundamental é o contrato. O vínculo do jogador vai apenas até dezembro, o que permite a assinatura de um pré-contrato a partir do meio do ano. Internamente, o Flamengo já definiu que não deve procurar o atleta para renovação neste momento, ao contrário do que acontece com nomes como Bruno Henrique. Diante desse cenário, o Corinthians trabalha com dois possíveis caminhos. O primeiro é tentar um acordo direto com o Flamengo na janela do meio do ano, algo considerado mais difícil neste momento. O segundo, e mais viável, é aguardar a possibilidade de pré-contrato, garantindo a chegada do jogador sem custos a partir de 2027. Nos bastidores, o clube já estuda essas alternativas e avalia qual estratégia pode ser mais eficiente. Apesar do interesse, o Corinthians sabe que não estará sozinho. Pessoas próximas ao jogador indicam que há uma preferência inicial por uma nova experiência no exterior, seja na Europa ou em outros mercados. Ainda assim, o futebol brasileiro não está descartado. Caso Cebolinha chegue livre ao mercado, a tendência é de forte concorrência entre clubes nacionais. Por isso, o Corinthians se movimenta com cautela, mas mantém o nome no radar, de olho em uma possível oportunidade de mercado que pode ganhar força nos próximos meses.